bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste vídeo eu vou falar das relações trigonométricas no triângulo retângulo. A trigonometria foi desenvolvida inicialmente para os triângulos retângulos. Analisando a proporção entre os lados desse tipo de triângulo, é possível definir o que conhecemos como razões trigonométricas: seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente e assim por diante. Ok? Dado um triângulo retângulo, conhecemos como hipotenusa, o lado maior, e seus dois lados menores como catetos, tá certo? Se é dado um ângulo, destacado aí, o ângulo θ, o lado oposto ao ângulo θ é chamado cateto oposto. O lado adjacente ao ângulo θ é chamado cateto adjacente. Bem, o ente trigonométrico que nós vamos estudar aí são alguns deles. Seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, a tangente, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente, a cossecante, que é cossecante do θ, é 1 sobre θ, ou é a hipotenusa sobre o cosseno, tá certo? Tem a mesma igualdade aí. 1 sobre seno de θ é igual a hipotenusa sobre o cateto oposto. E a secante de θ, é 1 sobre cosseno de θ, ou a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E a cotangente é 1 sobre a tangente, igual, ou cateto adjacente sobre o cateto oposto. Beleza? Bem, o teorema fundamental da trigonometria se dá através dessa fórmula aí, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Por quê? Vou demonstrar aqui para vocês. No ciclo trigonométrico, que é um plano cartesiano aí, em que divide a circunferência em 4 partes iguais, a circunferência é dividida em 4 partes, e aí a gente faz a leitura no sentido anti-horário, e nós temos então 4 partes, onde cada uma dessas partes representa um quadrante. Então nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No sentido anti-horário, nós temos aí a leitura, e a reta horizontal é a reta dos cossenos e a reta vertical é a reta dos senos. Lembrando que a distância aí é 1, tá? Uma unidade de comprimento. Aí você escolhe, pode ser metro, quilômetro, hectômetro. A unidade de medida não importa, tá certo? É uma unidade de medida aí, geral, tá? Então, quando a gente fala o raio da circunferência no ciclo trigonométrico ou no círculo trigonométrico, é uma unidade de comprimento. Agora a escala de medida vai variar, né? Bem, o que é importante aqui? Que quando você, no primeiro quadrante ali, você faz uma marcação, no meio dele, você determina um arco, θ, onde esse arco θ é o mesmo ângulo θ que tem aí, dado a projeção desse ponto para o cosseno e para o seno, você tem seno de θ na vertical e cosseno de θ na horizontal. Com isso, a gente forma aí um triângulo retângulo com o cosseno de θ e o seno de θ. Observem aí, tá certo? Sendo que a hipotenusa é 1, A hipotenusa vai ser uma unidade de comprimento. Com isso, utilizando a teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, nós temos que 1 ao quadrado é 1. Portanto, vai ficar assim: seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Esse, então, é o teorema fundamental da trigonometria. As relações trigonométricas, são... vou colocar aqui, a gente vai usar um pouco delas, tá? Porque não vai dar tempo de usar todas, mas vou colocar aqui. Tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ.
Cotangente de θ é 1 sobre a tangente de θ, que é a mesma coisa que cosseno de θ sobre seno de θ. Secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. E a cossecante de θ é 1 sobre seno de θ. Tá certo? Essas são relações trigonométricas, são fórmulas, né? São equações para se utilizar aí no desenvolvimento da resolução de situações, problemas. E aí o teorema fundamental, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. 1 mais cotangente ao quadrado de θ é igual a cossecante ao quadrado de θ. E a tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Aí nós temos as fórmulas para os ângulos duplos, né? Isso daqui a gente não vai ver, tá? Mas as fórmulas são: o seno do ângulo A mais ou menos o ângulo B é seno de A vezes cosseno de B mais ou menos seno de B vezes cosseno de A. Mesma coisa com o cosseno, né? Cosseno de A mais ou menos B é o cosseno de A vezes o cosseno de B mais ou menos seno de A vezes seno de B. Aí nós temos a tangente, o seno de 2A, né, do arco duplo aí, do ângulo, e o cosseno de 2A e a tangente de 2A. Tá bom? São as fórmulas aí para a gente resolver ângulos duplos. Vamos pensar um pouco agora. Vamos lá. Que tal fazermos um teste para verificar do que foi apresentado? Vamos lá, primeiro aí. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que seno de alfa é o quê? Bom, vamos lembrar aí da relação de seno. Seno é o lado oposto sobre a hipotenusa. Quem é o lado oposto? O lado oposto é B e a hipotenusa é C. Então vamos lá. Vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto é B e a hipotenusa é C. Então, quem é aqui a alternativa correta? Alternativa A, B sobre C. Outro exemplo aí, para a gente pensar. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que o cosseno do ângulo alfa vai ser o que aí? Cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então é isso, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é A sobre C. Então, podemos anotar aí a alternativa correta, A sobre C. Beleza? Vai para frente, ó. O exercício 3 agora. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então é B sobre A. Qual a alternativa correta? A alternativa correta é né? Alternativa A aí. Agora o exercício 4, né? Para a gente pensar aí. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que a cotangente de alfa vale quanto? Olha só, gente. Cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Quem é o cateto adjacente? É o ângulo, o lado, né? O lado A. E o cateto oposto é o lado B. Então, AB. A sobre B. Que é a alternativa ABCD. Certo? Agora, o exercício 5. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que a tangente de alfa vezes a cotangente de alfa vale quanto? Bom, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, vezes a cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Se vocês observarem aí, eles são inversos, né? E quando a gente multiplica o inverso de um número, o que acontece? Olha só, o cateto oposto de cima se anula com o cateto oposto de baixo, o cateto adjacente de cima se anula com o cateto adjacente do de baixo. Quando isso acontece, o resultado é 1. Tá? Então a tangente de alfa vezes a cotangente de alfa é igual a 1. Né? É uma regrinha aí também que a gente pode levar aí para a nossa bagagem de conhecimentos. O produto entre a tangente e a cotangente de um ângulo é 1. Agora o exercício 6. Se A é igual a 3B, podemos dizer então que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vale quanto? Bom, isso daí é o teorema fundamental da trigonometria. Não tem que se discutir. O teorema fundamental já tem um valor, né?
Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é 1. Tá? Então a alternativa correta aí é a alternativa D. Né? D de dado. Agora o exercício 7. No exercício 7, né, ele é um pouco extenso. Então, acompanhe com bastante atenção aí. Porque a relação entre o ângulo alfa, nós podemos dizer que a secante ao quadrado de alfa menos 1 vale quanto? Bom, a secante ao quadrado de alfa menos 1. Vamos pegar a fórmula da secante. Secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. Então, se ela está ao quadrado, nós temos que elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado. Então, vai ficar secante de alfa ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno de alfa ao quadrado. Né? Fazendo essa relação de potenciação, nós temos, né, inicialmente aí, secante ao quadrado de alfa igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Né? Porque 1 ao quadrado é 1, não aparece aí, então não muda o seu valor. Agora, aqui em cima, nós vamos pegar outra fórmula. Deixa eu subir um pouquinho a minha janela aqui. A tangente ao quadrado de alfa. Não, a tangente de alfa é igual a seno ao quadrado, seno de alfa sobre cosseno de alfa. Essa é a fórmula, a segunda fórmula que nós vamos pegar. Logo, tangente de alfa ao quadrado igual a seno de alfa ao quadrado sobre cosseno de alfa. Por que a gente vai elevar ao quadrado? Porque inicialmente o problema forneceu uma pista sobre isso, né? Fazendo a mesma coisa, elevando aí a potência 2, vai ficar tangente ao quadrado de alfa igual a seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Beleza? Agora nós vamos relacionar essas duas fórmulas. Como? Vamos pegar lá. Pegar o teorema fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Vou isolar o seno ao quadrado de alfa. Né? Vai ficar então seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Agora, eu vou pegar a secante ao quadrado de alfa menos 1, que é o que o exercício propôs, né? Que vai ser então 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Né? Se você colocar menos 1 no primeiro membro, você tem que colocar menos 1 também no segundo membro. E aí você vai fazer uma fatoração, né? Colocar aí o denominador em evidência, né? Que é o próprio cosseno ao quadrado de alfa, e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, isso vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Só que eu vou substituir, de acordo com o teorema fundamental da trigonometria, eu vou substituir por seno ao quadrado de alfa, né, sobre cosseno ao quadrado de alfa. E aí, né, para finalizar isso, seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa é tangente ao quadrado de alfa, como a gente demonstrou lá no início da segunda fórmula que foi exposta aí. Então, esse é o resultado final. Seno ao quadrado de alfa menos 1 é igual tangente ao quadrado de alfa, que é a alternativa A. Né? Essa é a alternativa correta aí. Ok, gente? Bom, voltando então para a teoria, né? Nós temos aí que os arcos notáveis são aqueles ângulos que são mais trabalhados, né? Que é o ângulo de 30, o ângulo de 45. E no ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, nós temos as réplicas nos quadrantes dos ângulos. Então, o ângulo de 30, ele é o mesmo em relação ao seu parâmetro no segundo quadrante, igual a 150. A mesma coisa replicada no terceiro quadrante, 210, e no quarto quadrante, 330. Aí nós temos o ângulo de 45, né? A metade aí do quadrante. Então, as suas réplicas nos outros quadrantes são essas, olha. Olha aí. No segundo quadrante, 135, no terceiro, 225, no quarto, 315.
E depois nós temos o outro ângulo notável, que é o ângulo de 60, né? O arco notável, no caso. O ângulo de 60 ele replica nos outros quadrantes assim também, ó. 60, 120, 240, 300, tá? Então é assim que se formam os ângulos notáveis ou arcos notáveis no círculo trigonométrico. Bom, o seno, o cosseno e a tangente, né? De uma forma aqui gráfica, de uma forma no plano cartesiano, de uma forma geométrica, eles se comportam assim, olha. Então nós temos que o seno é essa reta que cruza, né, o ponto aí, o centro da circunferência, né, na vertical. O cosseno é a reta horizontal que cruza também o centro da circunferência, né? E a tangente é a reta que só tangencia, no caso, a circunferência, passando pelo cosseno, tá? Olha aí. Então ela fica tangenciada no círculo trigonométrico. Então, se nós traçarmos aí da origem até um ponto, né, destacado aí de um arco no primeiro quadrante, onde o ângulo é o θ, né? O arco vai ser também o θ. E aí, se você fizer as projeções na reta do seno e na reta do cosseno, você vai ter seno de θ e cosseno de θ, né? E agora, para a tangente, a projeção é da reta cosseno até, né, o prolongamento aí do arco que determina esse segmento que passa pelo ponto destacado. E aí nós temos então toda a estruturação do plano, né, no círculo trigonométrico para seno, cosseno e tangente. Bem, a secante, a cossecante e a cotangente, elas têm também parâmetros geométricos no círculo trigonométrico, que é isso daqui, ó. Né? Se você pegar um segmento de reta aí, que vai da origem até um ponto destacado no primeiro quadrante, onde forma com a reta do cosseno, né? O ângulo θ, nós temos o arco θ, e aí a reta que tangencia esse ponto destacado aí no primeiro quadrante, né? Prolongado aí no eixo do seno, é chamado cossecante. E a outra reta, no prolongamento aí, em relação à reta cosseno, é chamado secante, secante de θ. E por último, né, o prolongamento aí do seu segmento de reta até a cotangente é chamado de cotangente. Tá? É isso aí então. As relações trigonométricas se formam dessa maneira, tá, gente? Para finalizar aí, esse daqui eu não preciso. Agora eu vou mostrar um pouquinho do gráfico da função trigonométrica. No gráfico do seno, né, ele se comporta como uma senoide, olha. Em cada um dos pontos que são destacados lá no ciclo trigonométrico, eles se alinham dessa forma no plano cartesiano. Essa, então, é a representação do gráfico da função seno. Olha aí. Tá? Agora, uma senoide, né? Que tem aí um comprimento que não passa do 1 e nem do menos 1, por conta do ciclo trigonométrico lá. Tá? Aí nós temos a do cosseno, olha. Do cosseno bem parecida, tá vendo? Né? A função aí trigonométrica cosseno, ela se comporta geometricamente, né, ou graficamente, dessa forma. Tá? A função tangente. Olha o gráfico da função tangente. Né? Um pouco diferente aí a função tangente. Ó. Ela se comporta assim. Tá? E depois nós temos a cotangente, ao contrário, né? A cossecante, uma réplica do seno. A cotangente, a secante agora. E aí eu vou deixar um desafio aqui para vocês para a gente finalizar essa aula. Um alpinista muito ágil percorre um trajeto passando pelos pontos A e B. Não se sabe ao certo o que ocorreu, mas ele conseguiu com o material apropriado chegar à conclusão das medidas abaixo. Qual que é aí a pergunta, o desafio? Determine a altura da árvore.
tá? É isso que eu quero que vocês façam aí. Tira foto, tira um print, manda para mim, faz uma ancoragem lá no Google Classroom, lá no Google Sala de Aula, tá? E não esqueça de colocar o seu nome, tá? Para mim anotar aqui e atribuir uma nota para você. Ok, gente? Então é isso. Bons estudos aí para vocês. Um grande abraço, professor Rogério. Até a próxima. Tchau, tchau.